Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. É com muita alegria que estamos reunidos mais uma vez para a nossa reunião virtual do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Coloquem um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos iniciar nossa reunião relaxando nossos corpos e nossas mentes e elevando nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, rogando amparo espiritual para todos nós, para todos vocês em seus lares, familiares e amigos onde quer que se encontrem. Que os protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam derramando bênçãos de luz sobre nós, nos abençoando e nos protegendo. Que sejamos envolvidos pela presença dos protetores dos médiuns que aqui trabalham para recebermos o passe à distância. Vamos mentalizar os protetores Horaci Ângelo Mantovani, Pedro Schwesman Piccolotti, Maria Fabris Petean, Adelino Marques de Oliveira, Maria Benassi Valera, Luzia Pereira Leite, Ondina Marculino, Ercília Justino, Neucides Petean, Yolanda Tamarose, Lenor Ângelo Sintra, Geraldo Máximo da Cruz, Maria Juvencio Marcelino, para que possam coordenar essa reunião. Vibrando juntos com a espiritualidade maior, receberemos bênçãos curativas e fluidos divinos para nossas matérias e nossos espíritos. Vamos formar uma corrente fluídica, direcionando nossas preces e nossas energias positivas a todos os nossos entes queridos, amigos e irmãos necessitados. Com confiança, fé e amor na providência divina, tudo receberemos através do passe à distância. Firmem seus pensamentos e orem com fervor. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com a nossa amiga e irmã, doutora Maria Noemi Gonçalves do Prado Manfredi, e ela trará o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Boa noite a todos, a todas. Estamos iniciando mais uma noite através desse trabalho maravilhoso que é feito nesta casa, sempre com a espiritualidade maior, nos orientando, nos trazendo os caminhos mais corretos para que possamos estar unidos num mesmo pensamento, para que possamos, dentro desse pensamento, trazer as energias amorosas, crísticas, que conduzirão a nossa vida e conduzirão aquilo que precisamos aprender no momento em que estamos vivendo. É um desafio muito grande quando nós recebemos esse título, esse tema,
porque é um tema dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. É um tema que fala de situações que no fundo parecem situações corriqueiras, mas são situações muito profundas e que nos levam a transformações internas, interiores, muito profundas. E isso não é percebido pela maioria das pessoas, porque às vezes nós tomamos como normalidade algo que passa pelos nossos olhos sem percebermos a beleza do que ali está colocado. Então, o que nós temos que estar trabalhando nesse momento é a questão da mediunidade. Uma questão muito profunda, com muitos elementos, que a casa oferece há muitos anos um estudo aprofundado a esse respeito, orientando e formando os médiuns, e que é necessário, em todos os momentos de nossa vida, em todas as situações da vida, estarmos sempre abertos para entender o que é a mediunidade e como ela acontece. Obviamente que um tema tão extenso, ele requer não só uma palestra, um curso, e de muitos módulos, porque envolve um conhecimento muito profundo, com muitas situações que nos ajudam a entender a exata medida da mediunidade, porque o Espiritismo, com seu codificador, Allan Kardec, nos trouxe o entendimento, lançou a luz sobre esse fenômeno, que na verdade não é um fenômeno, porque ele se naturaliza quando faz parte de uma das nossos sentidos, né? Em maior ou menor grau, nesta ou naquela pessoa, mas é algo que precisa ser estudado, compreendido, à luz da racionalidade, mas tendo sempre a fé em Jesus, o nosso Mestre, como uma forma de estarmos nos norteando para não nos perdermos nesse caminho, o caminho da mediunidade, que é um caminho muito vasto e muito cheio de obstáculos, pedregulhos, terrenos movediços. Então, nós temos que estar sempre muito alertas e muito atentos a tudo que acontece. Para desenvolver esse tema, nós vamos estar abordando alguns trechos do Evangelho. Depois faremos uma reflexão à luz do livro dos médiuns, e essa reflexão vai nos trazer alguns elementos sobre a mediunidade e a qualidade, a influência moral do médium. Depois nós iremos trabalhar como é que às vezes alguns médiuns se perdem pelo caminho, trazendo às vezes consequências muito nefastas a ele mesmo e àqueles que estão em volta. Então é um alerta muito importante que a espiritualidade nos dá a respeito de como devemos estar atentos para esse dom, um dom gratuito que foi nos dado enquanto seres humanos, em menor ou maior grau. Não é? Tem várias graduações aí da mediunidade, às vezes tem outros que não têm, não é? Mas enfim, toda essa diferença da mediunidade, ela traz responsabilidade, seja qual for, seja em que medida for, seja da forma que for. Uma responsabilidade e um compromisso muito grande com o estudo e com a oração. Orai e vigiai. Esta é uma das exigências que se faz para o médium, porque deve estar na sua pauta de atuação na vida a oração, estar sempre vigiando e estar sempre estudando. É um ponto muito importante. Ainda mais nesse momento em que o planeta passa por uma transição, como já podemos estudar em vários momentos. A equipe Bezerra de Menezes sempre nos traz essa informação, elucidando para nós o que está acontecendo com o planeta. Enfim, é um momento de transição, um momento em que a Terra precisa estar elaborando mais o seu sistema da biosfera, o seu sistema psíquico, para que ela possa estar avançando enquanto um planeta, e as pessoas que aqui estão morando também possam estar avançando para níveis mais sutis, níveis mais elevados. Embora muitas vezes possamos sentir que as situações não estão
tão boas, mas na verdade o que acontece de ruim sempre tem algum fundo que nós podemos tirar dali uma aprendizagem. E é esse um momento difícil é que nos é colocado o grande desafio de estarmos aprendendo com aquilo que está acontecendo. É um desafio para nós. Por isso, um estudo da mediunidade é importante. Entender como ela funciona é importante e requer muitos anos de estudo, requer muita dedicação, não é? Mas aqui vamos lançar só um preâmbulo, alguns elementos iniciais para podermos estar tecendo todas as reflexões que daí podem vir. Finalmente, encontramos, através de um trechinho da Revista Espírita, escrita em outubro de 1867, um artigo, né, dela, que fala sobre o médico e o médium, o médium e o médico, ou seja, fala da mediunidade curadora, não é? Lembrando aqui o protetor da casa, os protetores Felício Lucchini e José Maria Lisboa, mas Felício Lucchini, pai de Dona Linda, praticamente é o iniciador de todo esse movimento, juntamente com Dona Linda, a médium que trouxe para local tão distante de onde ela morava, tão distante de onde ela estava, junto com seu esposo, seu João, trouxe um trabalho tão bonito, tão dedicado à cura, não é? E a mediunidade ganha com isso luzes cada vez mais resplandecentes, porque trazer para um local tão distante, tão necessitado dessas informações e fazer com que essa energia amorosa permaneça até os dias atuais é algo realmente que nos traz um grande alento e da gratidão a todos os espíritos protetores desta casa, Dona Linda, Felício Lucchini, que através da mediunidade curadora beneficiou tantas pessoas, tantas e tantas pessoas, como nós ouvimos várias histórias, vários acontecimentos, várias situações, e quantas pessoas não foram ajudadas ao longo de todas essas gerações. E o mais importante é que continuemos, que as gerações futuras, que as gerações de jovens possam estar entrando em contato com essa história bonita de dedicação, de amor, de devoção. A juventude hoje está muito carente de valores que realmente possa trazer para ela uma sustentação emocional, uma sustentação psíquica. E vendo os antepassados, tanto trabalho que tiveram, vindo para um local muito longe, contando com muitas adversidades, e mesmo assim construíram um edifício amoroso que até hoje perdura, é algo realmente que é um exemplo a ser seguido. Então, a partir desse momento, nós vamos estar trabalhando com vocês essas reflexões, não é? E vamos começar pelos excertos, pelos trechinhos que vieram do Evangelho. Primeiro deles, nós vamos falar sobre o dom da cura. E no dom da cura, nós temos o seguinte trecho que trouxemos para vocês, do Evangelho, tá bom? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Jesus, pois, recomendava aos discípulos que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, Jesus já deixou muito claro que o dom da cura, a mediunidade de cura ou qualquer outro tipo de mediunidade não deveria ser comercializado. Nada contra o comércio, mas o comércio, ele representa para os bens terrenos uma grande possibilidade de progresso material. Ocorre que nós não estamos falando de bens terrenos, nós estamos falando de bens espirituais. E quando falamos de bens espirituais, nós estamos nos alertando para a profundidade
da busca do autoconhecimento, da busca da reforma íntima. E é isso que Jesus já deixa avisado aos apóstolos. Esse dom veio a vocês de uma forma gratuita. Deus, Pai Celestial, transmitiu a vocês esse dom. Eu vim até vocês e fiquei com vocês, e durante todo o momento que eu fiquei junto com vocês, ensinei tudo o que poderia estar ensinando. Agora é o momento de vocês estarem espalhando tudo o que eu ensinei para o resto do mundo. Mas isso deve ser feito com cuidado. Por quê? Porque se em algum momento os apóstolos se deixassem levar pelo egoísmo, pela vaidade espiritual, de se acharem melhor que a maioria, se eles se deixassem levar por um desses defeitos, desses vícios que todos nós carregamos, somos mortais e carregamos, não é? Conosco, eles poderiam não ter forças o suficiente para cumprir aquilo que eles se propuseram, ou seja, divulgar a palavra de Jesus, divulgar a espiritualidade maior, divulgar a existência de um outro mundo, sobre outras bases, respeitando o mundo físico, entendendo como ele trabalha, mas sabendo que nós somos seres humanos, mas que a nossa finalidade, o nosso propósito final é a espiritualidade. É ali que nós vamos acabar chegando em algum momento de nossas vidas. No nosso processo reencarnatório, antes de chegarmos até aqui, e isso já foi vastamente estudado na obra de André Luiz e de tantos outros espíritos que nos trouxeram essas informações, nós, quando estamos do outro lado, nós já estamos nos programando para aquilo que vamos fazer aqui, não é? Os espíritos que nos auxiliam na nossa reencarnação, eles nos apoiam para que possamos estar escolhendo aquilo que nos cabe dentro deste propósito de vida. Então, nada é feito fortuitamente, nada é feito por acaso, e a nossa responsabilidade só aumenta. Mas não precisa ser uma responsabilidade sisuda, pode ser uma responsabilidade alegre, leve. Meu fardo é leve. E essa leveza quer dizer o quê? Que você pode levar tudo aquilo que você se propôs, mesmo a espiritualidade, mas trabalhar de uma forma leve, segura, porque você está segurando nas mãos de Jesus, dos seus orientadores espirituais. Se você não tiver fé, certamente que você não vai a lugar nenhum. Certamente que na primeira dificuldade você vai se sentir abalado. Por quê? Porque a fé, ela acompanha os estudos, e os estudos aumentam a fé, e um e outro se alimentam, e a pessoa vai se fortalecendo. Se um dos dois está capenga, né? Ou pouco estudo ou pouca fé, certamente que essa mediunidade vai enfrentar obstáculos, certamente que ela vai enfrentar situações que até levem a, infelizmente, momentos muito difíceis. Mas não é porque a espiritualidade pune, absolutamente não é isso que acontece. Não existe punição no mundo de Deus. Não é, o Pai Celestial jamais faria isso. Ele dá oportunidade a todos. Nós, com os nossos defeitos, com as nossas impurezas, com a nossa falta de estudo, com a nossa negligência, jogando tudo para frente, nós é que vamos criando uma atmosfera psíquica que vai prejudicando o desenvolvimento do nosso propósito de vida. Então, quando Jesus fala, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, significa saber, entender o que é um bem material, com as leis do mundo material, e um bem espiritual, com as leis do mundo espiritual. Que, na verdade, o mundo espiritual é o nosso mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para entender muitas situações. E ainda bem que estamos aqui. O nosso corpo físico, ele também é gratuito.
recebemos o nosso corpo da divindade, porque quando lá, desde o momento da concepção, nós já sabemos, já está programado para nós estarmos naquela família, junto daquele papai, junto daquela mamãe. Então nós já sabemos de tudo isso, só que passamos por um processo de esquecimento nos 9 meses que estamos sendo gestados, depois nos primeiros anos da nossa infância. Por que passamos por isso? Para que possamos ter a oportunidade de, deixando o que nos aconteceu anteriormente, estarmos abertos para novas aprendizagens. Uma criança, quando aprende alguma coisa, é lindo. Ela transmite com o olhinho aquilo que ela aprendeu. E quantas vezes nós adultos, nós não perdemos esse brilho do olhar, porque já achamos que sabemos de tudo. Já achamos que entendemos de tudo. E é nesse momento, quando nós achamos que está tudo certo, que nós já entendemos tudo, é que nós erramos. Erramos porque ficamos prepotentes e vaidosos. E quanto mais velho nós ficamos, mais nós não sabemos de quase nada. As nossas certezas vão indo embora. E nós vamos ficando abertos para entender o que a espiritualidade tem para nos falar. Já dizia um velho filósofo chamado Sócrates, que ele chegou no momento e falava assim, na vida dele, ele falava assim, só sei que nada sei. E um filósofo, um homem da mais alta estirpe, só sei que nada sei. E quem somos nós, seres humanos, não é? Que estamos aqui, normais, comuns, muito comuns. Por que nos achamos melhor que esse ou aquele? E ainda mais, quando o dom da mediunidade, ele se aparece, ele ganha uma evidência, quem somos nós para achar que esse dom é algo que nos coloca acima dos outros? Não, pelo contrário. Ele nos coloca na perspectiva de estar sempre auxiliando. Porque se o dom da mediunidade não nos ajudar na nossa reforma íntima e no auxílio ao próximo, ao necessitado, a espiritualidade maior não consegue fazer a união conosco. Ela não consegue ter uma relação conosco. Porque a mediunidade superior, ela só consegue ter uma relação conosco de transmitir os pensamentos, de nos ajudar a falar ou nos ajudar a orientar, se nós estamos devidamente vibrando na mesma onda. Como a vibração das ondas do rádio, como a vibração das ondas do mar. A vida é um movimento contínuo, a vida é muito dinâmica. E o lado de lá, que na verdade usamos esse termo pela pobreza do nosso vocabulário, mas nessas outras dimensões, elas mantêm conosco uma relação de cuidado, de aviso, mas acima de tudo, de muita orientação e sustentação. Se nós não estivermos preparados para ouvir, com certeza nós vamos estar entrando por caminhos cada vez mais escuros. Não porque, como eu já falei, a espiritualidade nos puna, mas porque as trevas do nosso coração, as sombras da nossa personalidade ainda não foram vencidas. Nós estamos precisando vencer essas sombras internas do egoísmo, da falta de solidariedade, das inimizades, da maledicência, do pensar, julgar o outro por isso, por aquilo. E como é difícil, não é? Nesse mundo que nós estamos, nessa vibração que nós estamos, é muito fácil, em qualquer conversa, estarmos sempre julgando um julgamento de um ou de outro, falando de uma situação ou de outra. E quando nós sabemos que isso não é adequado para a nossa elevação espiritual, aí é que a cobrança é maior. Porque tem aquele irmão que não sabe.
Ele começa, ele fala, ele faz isso, ele faz aquilo, sem perceber. Agora, quando você estuda, você sabe que isso não é bom. Você aprendeu que isso não é bom e você acaba fazendo, muitas vezes deslizando e sendo maledicente em alguma situação, ou julgando demais em outra, ou então se esquivando de ajudar o outro. O que acontece com você? Você fala: meu Deus, eu sei e estou fazendo errado. Esse é mais difícil. Essa pessoa que sabe é mais difícil para ela. Por quê? Porque ela já começou a abrir os olhos. Então, quando ela abre os olhos, ela consegue mais ou menos perceber onde ela está errando. Mas o que faz a maioria de nós? Mesmo percebendo que estamos errando, nós fazemos de conta que não estamos vendo nada. E passamos por cima daquilo e deixamos aquilo seguir o seu rumo. Nós sabemos que não pode se levar aquela história para frente, sabemos que aquele julgamento não foi adequado. Entenderam? Então, às vezes, a nossa própria forma de isenção da situação é que provoca um mal maior na frente. E quando chega uma situação, às vezes, uma calúnia, algo muito difícil, uma situação extrema, o que nós vamos fazer? Nós vamos culpar a quem? Nós vamos culpar ao outro, vamos culpar a Deus, vamos culpar a mediunidade? Não. Somos nós que em algum momento não fomos devidamente cautelosos para entender a nossa responsabilidade, a responsabilidade daquele que já consegue enxergar um pouco mais além. Então Jesus nos alerta a isso. Quando ele ficou muito bravo, pouquíssimas vezes nós vimos Jesus alterado. Eu posso dizer que nesse momento foi um momento muito forte. Quando ele chega no templo e ele fica muito bravo, quando ele vê comércio. O que seria esse comércio? É a corrupção da alma. Quando nós nos deixamos corromper por coisas que nós sabemos que não podemos, mas nós, às vezes, para deixar de lado, para não causar incômodo, para não sermos, não é? Então, não, deixa, eles estão falando mal, deixa, depois vê, não, aquele fulano não presta mesmo. Nós fazemos isso. Então, às vezes, por omissão, nós deixamos que isso aconteça. Então, Jesus, naquele momento, quando ele realmente fala, escuta, vocês estão com as suas almas corrompidas, está num templo onde deve ter oração, onde deve ter todo um ambiente para oração, porque a oração é feita de ambiente, de vibração. As vibrações devem ser leves, suaves, sutis, para que os espíritos superiores consigam passar para nós as orientações. Porque eles não conseguem ficar num lugar onde a vibração é muito tumultuada. Por que não conseguem? Porque a vibração deles é muito maior. É muito maior do que o nosso vocabulário pode falar. A vibração deles está num estágio tão superior que, se nós não abrirmos um espaço para que as vibrações nossas sejam mais leves, para que eles possam nos dar essas orientações. É isso que nós estamos falando. É dessa relação que deve acontecer sempre nesse propósito maior. Então, lembrem-se sempre, vamos sempre nos lembrar desse momento em que Jesus trouxe para aqueles que estavam no templo uma lição enorme, para nós também. Não sejamos omissos, devemos falar, às vezes com firmeza. Porque o pai bom não é aquele que passa a mão na cabeça do filho o tempo todo. O pai e a mãe, que são realmente bons, são aqueles que falam o não quando o filho precisa ouvir o não. Pode ser até que o filho se revolte e passe um tempo bravo com o pai e a mãe e não fale, mas ele sabe como o pai e a mãe pensam. Ele sabe como o pai e a mãe se conduzem. E um dia ele vai voltar. Certamente que ele volta, porque é a volta do filho pródigo. Lembra disso?
como nós acabamos voltando sempre para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família espiritual. E quando os médiuns têm que atender os desencarnados que estão em situações mais dificultosas, o médium tem que estar num poder tão grande, tão forte, tão tranquilo, equilibrado em sua fé, para que ele transmita a palavra daquele filho que está em aflição, mas não se contamine por ela. Por quê? Porque é muito fácil entrar numa faixa que você mesmo se engana. Você mesmo acha que você já está pronto e você não está. Você ficar pronto, estar pronto, requer tempo e dedicação e esforço e estudo. Muitas vezes, como nós acabamos de falar algum momentinho atrás, nós chegamos na terceira idade, lá com os nossos 80 e 90 anos, e falamos, agora eu estou começando a viver, agora eu sei como é que começa a viver. Não é? Não é lindo e maravilhoso? Por quê? Porque nós podemos estar nos despedindo daqui, mas nós estamos indo em caminhada, nós continuamos. Quando eu chego com meus 80, 90 anos, eu falo, agora eu estou começando a aprender, significa que o que virá na espiritualidade superior, nos outros planos, que certamente todos nós um dia nos encontraremos, é algo que nos vai elevar cada vez mais, e é isso que Jesus propõe, é isso que o Pai Celestial nos abençoa com os espíritos superiores, com aqueles que nos ajudam e que nos trazem tanta orientação e tanto suporte. Essas decisões todas que nós temos que estar assim, nos organizando sempre para poder estar aprendendo e transmitindo, ela vem de uma necessidade que nós temos de estarmos sempre recebendo, é uma necessidade, porque nós somos muito inferiores, né? Nós somos muito teimosos. Os espíritos amigos, os amigos da espiritualidade estão sempre puxando a nossa orelhinha. Olha aqui o que você está fazendo. Percebam o seguinte, quando nós vamos supor, nós estamos no momento de oração, abrimos o nosso evangelho e sempre cai mais ou menos o mesmo tema. E nós estamos na casa espírita, vamos ouvir uma palestra e o mesmo tema. Estamos ali ouvindo o rádio, de repente uma música, vem o tema. Por quê? Os amigos da espiritualidade estão nos avisando, preste atenção nisso. A nossa relação com a espiritualidade, ela é constante. E constantemente os espíritos superiores estão nos alertando, estão nos avisando. É que nós não damos muitas vezes a atenção, porque nós somos, sabe o que nós parecemos? Um instrumento musical desafinado. Sabe aquele violão desafinado? Os espíritos superiores vêm, tentam ali colocar uma música bonita, mas sai uma música desafinada. Por quê? Porque eles tentam, mas nós ainda estamos muito desafinados. Eles nos alertam, presta atenção nisso. Aí vem a nossa intuição, não é? Presta atenção. E nós erramos naquilo. Aí fala, nossa, mas se eu tivesse ouvido, parece que uma vozinha me falou para eu não fazer e eu acabei fazendo e realmente não deu certo. Então, nós não prestamos atenção. É que a realidade aqui do nosso planeta ela é tão tensa que ela exige atenção nossa o tempo todo. Ela é muito exigente, essa realidade nossa, e muito tumultuada. Então, isso faz com que às vezes nós caiamos, sabe onde? No erro de acharmos que somos, por conta da nossa, muitos que têm a mediunidade, não é? Muitos, assim, que gostam de se fazer notar, gostam de se fazer presentes. Jesus alertava sobre isso. Se você tem algo muito bom, não é? Muito bom, não precisa ficar falando sobre isso, não precisa se fazer notar. As coisas acontecem naturalmente e você se põe no seu lugar. Qual é o seu lugar? De mais um.
de mais um que está aprendendo. Porque tem alguns irmãozinhos que estão mais lá atrás, mas tem tantos juntos com você, e estão no mesmo grau de entendimento, e tantos outros muito melhores que você. Então, para quê? Quando a mediunidade cai nessa vaidade, sabe para onde ela vai? Para a falsidade. Aí nós ficamos sendo anteninhas que pegamos qualquer coisa por aí. E nós temos que tomar muito cuidado, porque existem muitas coisas por aí que não são nada boas. Então, por isso, orai e vigiai. Finalmente, para nós terminarmos essa nossa elaboração, dessa reflexão, que é dar gratuitamente aquilo que nós recebemos gratuitamente, uma revista espírita escrita em 1800, um artigo escrito em 1867, fala sobre os médicos e o médium, fala da medicina, né, e da mediunidade curadora. E quantas vezes nós temos que aprender, olha quanta coisa maravilhosa, que a medicina já descobriu, inspirada muitas vezes pela espiritualidade, muitas vezes não, acho que a grande maioria delas, não é? Porque se não for a presença da espiritualidade maior, não é verdade? Então, a medicina descobriu muitos remédios, muitos medicamentos, no caso, vacinas, que nos ajudam a passar por esse momento, o que nós estamos agora, mas outros momentos também. A medicina é maravilhosa. Tantas doenças, né, que a medicina humana ajuda a curar, tantos medicamentos, tantos aparelhos cada vez mais sofisticados, todos são bem-vindos. A medicina, ela é muito bem-vinda, com certeza, ela ajuda muito quando a doença já atingiu o corpo, não é? Porque tem numa outra palestra, num outro momento, com alguém que possa explicar melhor a vocês, a medicina, o corpo quando chega a adoecer, porque ele já passou por muitos estágios, já está muita coisa adoecida. Então, quando aparece no corpo, quem tem que cuidar? A materialidade, a medicina, não é? Da Terra. Mas a medicina da Terra tem muito a aprender com a mediunidade curadora. Quando a mediunidade curadora ela é autêntica, ela tende a fazer uma dupla tão potente com a medicina, e o dia que os médicos descobrirem isso, muitos já descobriram, temos muitas associações médicas espíritas, mas o dia que eles descobrirem que a razão da medicina deve estar caminhando passo a passo com a mediunidade curadora, com tudo que se aprende da espiritualidade maior, certamente que nós iremos conseguir passar por todas essas dificuldades que passamos. Como Dona Linda, como médium receitista, ela receitava, orientada por Felício Lucchini, a melhor medicamento, um médium curador, médium curadora. Eles receitavam o melhor medicamento para ajudar aquelas pessoas que estavam ali, certo? E muitas vezes, naquela época, eles não eram compreendidos. Mas hoje em dia, com os estudos avançando, nós já sabemos que a medicina humana tem que andar de lado a lado com a medicina curadora da espiritualidade maior. Então, nós só temos a agradecer imensamente a todos os espíritos que estão num outro caminho, mas já passaram por esse caminho que nós passamos. E eles ainda se lembram de vir até aqui, se lembram de nos ajudar, se lembram de nos trazer informações, mas não só informações, formação, porque nós precisamos nos formar enquanto seres humanos para que um dia consigamos atingir a nossa divindade, como a proposta de Jesus contida no Evangelho. Dai gratuitamente, de forma amorosa, generosa, aquilo que a espiritualidade maior lhe deu com muito amor. Gratidão. Linda mensagem, obrigada. Que os espíritos que já partiram
sejam encaminhados aos hospitais e escolas espirituais, onde receberão o socorro para as suas mazelas e o esclarecimento necessário para a sua evolução espiritual. Que a influência oculta destes espíritos sobre nossas vidas não nos atinja e nem nos prejudique. Abram seus olhos de espíritos e partam em paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Vamos finalizar nossa reunião agradecendo aos amigos espirituais que nos abençoam e protegem, não nos abandonando jamais. Que nossos irmãos que estão passando por aflições e angústias em virtudes da pandemia sejam encorajados e acalmados. Que os médicos espirituais estejam ao nosso lado, nos livrando de todos os males físicos e mentais. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares num leito de dor sejam curados e recebam o medicamento necessário. Tenhamos momentos de reflexão para reequilibrar nossas mentes e ajustarmos o que precisa ser revisto. Tenhamos vigília e não deixemos que desgastes passageiros interrompa a nossa evolução moral. Façamos do perdão uma doação de amor às pessoas endurecidas. A justiça divina nos mostrará o porquê de todas as coisas. Cada um de nós tem um caminho a percorrer e uma lição a aprender. Continuemos estudando o Espiritismo e praticando nossas caridades moral e material ao nosso próximo. Busque sempre o bem e viverás melhor. A mudança está em tuas mãos. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Para finalizar nossa reunião, teremos a música Cantiga de Paz. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada, com muita paz e muito amor nos corações. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer.